Fala, jovem, beleza? Bom, mais um conteúdo aqui, gerenciamento de tarefas e metodologia de trabalho, tá? Que nós vamos entender como funciona uma empresa de fato, uma empresa de TI, né? Como é o dia a dia das equipes, das pessoas que trabalham com software, né? Com desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, tá? E como as pessoas sabem o que as outras estão fazendo, né? Se é que elas estão fazendo alguma coisa, né? Como é que isso funciona, tá? Então, como é que as pessoas controlam isso? Isso tudo a gente vai ver aqui nesse material, né? Isso aqui vai fazer parte do nosso da grade do bootcamp, eita, da nossa grade aqui do bootcamp, no nosso módulo gerencial, certo? E aqui no nosso módulo gerencial depois a gente vai ver o Git, o gerenciador de versionador de código, beleza? Bom, para começar, né, como é o dia a dia na empresa, né? Como é que o cara sabe que eu estou fazendo alguma coisa? Como é que vai ser meu dia a dia? O que é que eu vou fazer nos meus primeiros dias? Tá? A gente vai ver tudo isso aqui, tá? E a principal motivação para responder essas perguntas é o acompanhamento das suas próprias demandas e tarefas, o acompanhamento das tarefas da equipe, né, como um todo, e tornar tarefas visíveis aí, ou as tarefas visíveis a todos os interessados, certo? Então, pode ter cliente, pode ter mais gente querendo saber como é que está o andamento da equipe, como é que ele está se desenvolvendo, se desenrolando, né? Então isso é bastante interessante para a gente, né? E ainda nessa, né? Ainda com essa ideia de tornar as tarefas visíveis aí, a gente tem os boards e cards, tá? Que você já olhando para o quadro aqui para a imagem, você já percebe que a gente tem aqui alguns tickets, né? Alguns cards, né? E aqui algumas colunas aqui com alguns nomes. Então, lendo aqui, né, a gente tem aqui o acompanhamento das demandas através do quadro, facilita bastante o gerenciamento das atividades, né? Porque aqui a gente está conseguindo descrever, né, escrever aqui, tornar visível mesmo para que a gente enxergue essa tarefa como um ticket aqui, né, e saber o status dela, se, cara, já começou essa tarefa, não começou, já começou, terminou, está precisando de estar emperrado aí, com algum impedimento, tá, como é que está o andamento disso aí. Além, né, de também saber quem está fazendo o quê. Tá? Então, assim, de acordo com o exemplo da imagem, cada ticket significa uma tarefa, uma atividade. Tá? Neste caso, cada coluna significa, como eu vinha falando, né, um status, um estágio das atividades, do andamento aí. Beleza? Para a gente tentar ir fazendo uma associação rápida, né, podemos pensar primeiro em gerenciar as nossas atividades simples do dia a dia. Então, o que é que a gente pode fazer? Né? Citar algumas demandas e tarefas do nosso dia a dia simples, como por exemplo, manter aqui, né, uma tarefa aqui, um quadro, um board aqui, né, com alguns status, tá? E algumas tarefas aqui, como fazer o café, ir no banco, fazer compras, formatar computador. E é isso. Então a gente tem esse, né, para início a gente tem isso aqui. E a gente precisa desenrolar essas tarefas, né? E o ideal é que a gente consiga fazer tudo o mais rápido possível, né? Dentro da que a gente tem para fazer e que consiga fazer bem feito, tá? Então uma pergunta, né? Você sozinho consegue fazer tudo isso no mesmo tempo? Caso fosse dividir essas tarefas com outras pessoas? Claro que não, né? Se você junta, né? Por isso que a gente trabalha em equipe, para todo mundo trabalhar é, e no final a gente ter um objetivo em comum, né? Um produto, né? Então cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá no produto final. Tá? Então se pensando aqui, né? O que é que a gente consegue fazer? A gente poderia ganhar um tempo, né? E dividir essas tarefas com outras pessoas. Então a gente já podia, né? Adiantar o lado e atribuir essas tarefas para umas pessoas diferentes. Por exemplo, o João vai fazer o café, a Maria vai no banco, o Pedro vai fazer compras e a Cristina vai formatar o computador, né? Então, com isso, a gente, né, consegue pelo menos saber o que cada um tem para fazer. E aí agora, né, se já fez, né, se está fazendo, se nem começou ainda, tá? Então é bom que a gente também tenha o status de que cada pessoa tem o que para fazer, né? E a gente já vê aqui que se isso aqui tivesse atualizado, né, ninguém começou a fazer, né? Ninguém foi fazer nada ainda. Beleza? Então, assim, como é que a gente, né, respondendo aqui embaixo, sabe que isso está sendo feito se eu não, nem sei se esse quadro está atualizado, né? Então, o que, é que a gente pode fazer? O que, é que as empresas fazem, né? Marcam aí meio que pontos de encontro, né, com encontros diários, encontros de planejamento, a gente pode pensar assim, e encontros aí de retrospectiva, que a gente pode chamar. Beleza?
Como seriam cada um deles, né? Os encontros diários, a gente pode pensar, né, que seriam encontros rápidos, com o objetivo da gente... E nesses caras estão aí, né, como no presencial, a gente tinha bastante isso, né? Uma reuniãozinha rápida ali, né, onde está todo mundo em pé, olhando para o board, vendo o que cada um está fazendo e joguinho rápido ali só para a gente, né, acompanhar mesmo as atividades, verificar se alguém precisa de alguma ajuda e tal, né? Que seriam encontros de planejamentos? Como é que as empresas pensam sobre isso? Como é que fazem esses planejamentos? Bom, tem os objetivos aí, né, de falar sobre futuras atividades e planejar de como desempenhar essas tarefas, tá? Os encontros de retrospectiva seriam encontros com o objetivo de comentar, por exemplo, o que foi bom, o que foi ruim nas atividades anteriormente desenvolvidas, né? E se alguém tem alguma reclamação, se alguém tem um ponto, né, que a gente pode melhorar, então tudo isso a gente marca esses encontros que a gente pode pensar nisso, tá? E aí, baseado, né, nessa metodologia de trabalho, nesse pensamento, tá, das coisas que a gente falou aqui, a gente vai tentar, né, pincelar aqui por cima o que é o Scrum. Então, o Scrum é uma metodologia ágil que as empresas utilizam com esse foco, né, com esse objetivo de acompanhamento, né, aplicar uma série de questões. A gente vai pincelar aqui por cima, dar um overview grande do que seria isso, as principais cerimônias, etc. Mas como a gente sempre fala, né, busque conhecimento, busque conteúdos adicionais, né, a gente, inclusive, vou até passar aqui, ó, aqui embaixo, traz referências aí de coisas que vocês podem estar lendo, né, a gente sempre traz aqui, então, busque, né. Ainda conhecendo essa nova metodologia, é uma maneira simples que as empresas utilizam para trabalhar gerencial desde pequenos projetos até projetos mais complexos. Então, não importa a complexidade ou o tamanho, né? Se você aplicar essa metodologia, as empresas utilizam bastante e sabem que isso traz resultado. Ela faz parte das metodologias ágeis e geralmente comumente chamada, né, utilizada por desenvolvedores de softwares e sistemas. Trata-se de um método de trabalho utilizado a partir de pequenos ciclos de atividades dentro de um projeto, obedecendo às cerimônias, como a gente vai falar, né, mais para frente, do Scrum, de acordo com os padrões da empresa, né? Então tem algumas adaptações, claro, ninguém segue muito bem a risca, mas todo mundo se baseia nela, né, tenta seguir bem a risca, né, e a gente vê bastante variações e que não acho errado cada empresa se modelar e se formatar como achar melhor para que entregue os resultados, né? Esse é o principal objetivo de empresas que trabalham com software. Cada ciclo de atividades é planejado previamente, chama-se sprint, composto por um